Edição das 10 de volta, contando para vocês agora que neste momento da pandemia, pesquisadores já estudam a síndrome pós-Covid-19, que é relatada por vários pacientes que se curaram da doença. Depois de se livrarem do vírus, essas pessoas começam a enfrentar novos sintomas. Falo sobre isso com a nossa Bárbara Carvalho, lá no Rio de Janeiro. Entre os sintomas, né, Bárbara, fadiga mental, física, dores, o que os médicos já sabem e têm alertado em relação a isso. Boa tarde. Sintomas muitas vezes incapacitantes, segundo os especialistas. Aline, boa tarde para você, para a Raquel, para todos que nos acompanham. A gente, inclusive, fez uma lista para ser um pouco mais didático, né? Mas o que esses médicos e o que esses especialistas dizem é que esses sintomas podem estar relacionados a um efeito direto do vírus ou a um efeito indireto, uma resposta do sistema autoimune tão exagerada que acaba prejudicando essas questões neurológicas. A gente vai ver aí na tela justamente quais são os possíveis sintomas dessa síndrome pós-Covid. São dores, em alguns casos crônicas, dificuldade para respirar, fraqueza muscular, dormência, dificuldade de concentração, alterações na pele, inchaços e queimação nos pés e nas mãos, né? Então, o que eles também não conseguem precisar é em quantos % dos pacientes esses sintomas aparecem e quais são os grupos mais afetados. Mas há pesquisas que já relatam que 50% dos pacientes que tiveram Covid, nas mais diferentes formas, desde as mais brandas até as mais severas, apresentam algum tipo de fadiga por semanas e meses depois da Covid. Eles não sabem dizer também se esses sintomas eles ficarão de forma permanente na pessoa ou se são passageiros, como a maioria das pesquisas aponta. O fato é que eles pedem que as pessoas procurem neurologistas ou médicos especialistas em dor, porque muitas vezes essas dores elas permanecem e, como eu disse, elas tornam a vida da pessoa muito mais sofrida. Os médicos também fazem duas distinções entre os sintomas que acontecem enquanto a pessoa ainda está com o vírus ativo, que são, por exemplo, dores de cabeça, AVC, no caso mais grave, e perda de olfato e paladar, e também sintomas que aparecem depois. A gente vai ouvir agora dois especialistas. Acho que tem uma questão que talvez os estudos indicam que tem duas possibilidades desses sintomas. Como os sintomas são muito amplos, muito variados de pessoa a pessoa, a gente não sabe se é um efeito direto do vírus, que, digamos, ataca as células do nervo, ou se é um efeito indireto do Covid, porque a gente pode ter uma reação autoimune exagerada, nosso próprio organismo atacar os neurônios, atacar as células musculares, gerando essas questões de fraqueza, alteração da concentração e dor. Esse vírus tem uma afinidade importante pelo sistema nervoso. Será que ele pode causar alguma complicação a longo prazo? A verdade é que nós não sabemos. Então, quando a gente fala de medidas sociais para diminuir a letalidade do vírus, a gente não está falando só de morte, mas está falando de complicações neurológicas que podem acontecer a médio prazo e talvez complicações neurológicas que podem acontecer a longo prazo. E a gente não está colocando isso nessa equação.